A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar mais uma vez? Aleluia. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, começasse a se concentrar em Deus. Esquece tudo que está ao seu redor, aquieta a tua alma, o teu espírito. Vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez na tua presença, queremos, Senhor, te dar graças. Queremos, Senhor, te render, Senhor, todo louvor, toda exaltação. Queremos reconhecer que sem ti nada somos, Senhor. Sem ti nada do que estamos comemorando, Senhor, do que estamos vendo, faria sentido, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui celebrando, Senhor, mais um ano dessa igreja, mais um ano do teu bispo, Senhor. Fala conosco, que o teu Espírito Santo seja, Senhor, o centro dessa mensagem. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Que o teu Espírito Santo use, Senhor, as palavras que vão ser ministradas aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Quantos estão felizes aí? Diga amém. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que Deus tem tocado muito no meu coração a respeito. Ministrei sobre um pouco disso acho que algumas quarta-feiras atrás. Domingo passado eu ministrei esse tema em outra igreja. Mas gostaria de trazer essa mensagem hoje aqui para nós, porque nós estamos em guerra, amém? Amém? Fala assim, eu estou em guerra. Eu preciso orar. Eu preciso clamar a Deus. Amém? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre oração. Não vou ser tão longo não, mas eu gostaria de falar o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Nós sabemos que a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, em toda a Bíblia você vai ver assuntos relacionados com oração. Quantos estão ouvindo aí bem? Estão ouvindo bem? Você vai ver homens e mulheres na Bíblia que oravam, homens e mulheres que oraram a Deus, homens e mulheres que receberam resposta de oração. E nunca se fez tão importante nós falarmos de oração, que nós estamos em tempos difíceis. A igreja, se ela quer ver algo novo, se a igreja quer ver a mão de Deus agir, a igreja de Jesus precisa orar. Aleluia? Tanto individualmente como coletivamente, a igreja precisa orar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Nós vamos ler a Bíblia, você vai ver quão é importante orar. Mas nós, nesse tempo, estamos negligenciando o nosso tempo de oração. Nós estamos negligenciando a oração que é um acesso a Deus. A oração que move a mão de Deus. A oração que traz o céu na terra. E nós estamos negligenciando o poder que há através da oração. A palavra de Deus nos ensina a orar. A oração é o meio pelo qual nós alcançamos o favor de Deus. Tem alguém que quer o favor de Deus aí?
Eu quero. Então, por que nós estamos orando pouco? Porque nós estamos buscando pouco a Deus. A oração é o meio pelo qual nós alcançamos o favor de Deus e acessamos os lugares celestiais. Existem lugares que você não pode ir fisicamente. Existem lugares que você não pode adentrar. Mas através da oração, você pode acessar lugares espirituais, lugares celestiais. É o que diz a palavra lá em Efésios 6:12. Jesus ensinou sobre oração. Ensinou ou não? Ensinou. Lá em Mateus 6, não precisa abrir. Em Mateus 6:5, Jesus ensinou sobre oração. Ele vai falar: quando orares, não useis de vãs repetições, como os escribas e os fariseus, que gostam de orar nas sinagogas, gostam de ser vistos pelos homens, gostam de fazer longas orações para justificar. Enfim, Jesus, lá em Mateus, você vai ver Jesus ensinando a orar e a importância da oração. Mateus 6:5. Jesus ensinou a orar, nós vemos a importância de orar em toda a antiga aliança. Chega Jesus inicia seu ministério com jejum e oração. Jesus iniciou seu ministério, a sua caminhada com jejum e oração. Depois vem os apóstolos. Os apóstolos faziam o quê? Oravam. Chega em determinado momento em que os apóstolos, eles têm tanta preocupação com a oração, que eles falam: nós temos que instituir diáconos. Por quê? Nós temos que ter tempo para a meditação da palavra e para oração. Está lá em Atos. E depois, os apóstolos, e aquele que é um dos maiores teólogos, apóstolo também, apóstolo Paulo, ensinou sobre oração. Então, a igreja nesses dias precisa se levantar como uma voz profética, uma voz que clama. Porque nós queremos tudo. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ver o agir de Deus, nós queremos ver a família bem-sucedida, nós queremos prosperar, nós queremos as coisas acontecendo, mas nós não queremos orar. Como? Se é pela oração que nós acessamos o favor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, Jesus, o apóstolo Paulo, os pais da igreja, os homens históricos, você vai ver todos eles comprometidos com uma vida de oração. Irmão, isso é muito importante, porque talvez você vai sair daqui e vai ir em alguma igreja e não vai ouvir alguém falar de oração. Vai ouvir falar que você vai conquistar, vai ouvir você falar que você vai prosperar, vai ouvir falar que Deus vai te dar, vai ouvir que você é vencedor, vai ouvir um monte de coisa, mas você não vai ouvir, às vezes, pessoas falando que você tem que orar. E às vezes nós negligenciamos o quê? O básico, o beabá, que é a leitura da palavra de Deus, é o estudo, é a devoção a Deus, é a oração, é o jejum. E nós queremos ir mais profundo e não tem como. Se você não firmar as suas bases, os seus alicerces. E um deles, na vida do cristão, é a oração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Lucas 22:40, você pode abrir aí? Aleluia. Diz assim, vamos
tem aqui, vamos ler todos aqui que fica melhor, fica junto. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Quem está falando isso aqui? Jesus. Jesus está com seus discípulos num dos momentos mais difíceis da sua vida. E o que ele faz? Ele vai orar. Tem alguém passando um momento difícil aí? Eu vou levantar as duas mãos. Se puder levantar o pé, eu também levanto. Tem alguém passando um momento difícil aí na vida? Jesus estava com a sua alma angustiada até a morte. E nesse momento de angústia, de sofrimento, de dor, o que você vê Jesus fazendo? Orando. E ele diz para os seus discípulos: ficai aqui, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Outro texto você vai ver Jesus falando de vigilância. Orai. Jesus está falando: orem, para que não entre em tentação. Então Jesus ensina a orar. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos e ensinou sobre jejum, oração, vida com Deus. Jesus ensinou isso. 1 Tessalonicenses 5,17. Agora aqui nós vemos o apóstolo Paulo, como eu falei, considerado como um dos maiores teólogos da igreja. 1 Tessalonicenses 5,17. Lê comigo aqui. Olha o que Paulo está falando aos Tessalônicos. Orai sem cessar. Ele está falando: igreja, ore sem cessar. O apóstolo Paulo está falando isso no primeiro século da igreja. Quanto mais nós nos dias de hoje, onde a vinda do Senhor está próxima, onde a iniquidade aumenta, onde a fé está se esfriando, onde o povo está buscando mais os seus deleites, a sua vida, onde você vê as potestades dominando. Se Paulo falava isso lá atrás, quanto mais hoje nós precisamos orar. A igreja de Jesus precisa orar. Orai sem cessar. Agora vamos para Efésios 6,18. O mesmo apóstolo Paulo, ele está ensinando mais uma vez sobre oração. Efésios 6,18. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos lá. O apóstolo Paulo está falando: vocês têm que orar. Vocês querem ver o resultado da oração? Vocês querem ser próspero na oração? Vocês precisam orar. Mas vocês não precisam simplesmente orar. Vocês precisam orar, e ele diz, em todo tempo. Aleluia. Vocês precisam orar em todo tempo. O apóstolo está dizendo: ore em todo tempo. Ore pelas ruas. Ore nos ônibus, no carro, na faculdade, no trabalho, no banheiro, na sala, não sei. Orem em todo tempo, orem. É o que o apóstolo está dizendo. Orem. Oração é a rede que nos conecta a Deus. Nós entendemos muito de rede, não entendemos? Wi-Fi, Bluetooth. Mas a rede que nos conecta a Deus é a oração. E nós precisamos orar. E ele está dizendo: orem, mas orem em todo o tempo. Depois de falar orem em todo o tempo, ele diz: orem também no Espírito. No Espírito.
no Espírito, para que haja entendimento, para que você receba de Deus a resposta da oração. A Bíblia vai dizer que Deus se comunica conosco através do Espírito. Não é através do Espírito que Deus se comunica conosco? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Uma das maneiras de Deus falar contigo é através do Espírito, no seu espírito. Às vezes você não sabe, Deus está falando contigo no teu interior, no teu espírito. Você acha que é uma voz tua, da tua cabeça, você acha que é loucura. Às vezes, pare um pouco. Pode ser o Espírito Santo de Deus falando contigo, no seu espírito. Tivemos uma aula rica aqui na última segunda-feira, onde o doutor Hermida falou que o homem, ele é espírito, corpo e alma. E Deus comunica com a gente aonde? No espírito. O espírito se comunica com a nossa alma, e a nossa alma e o nosso corpo reflete aquilo que estamos recebendo. Tem gente que está recebendo porcaria, influência lixo. Tem gente que está se alimentando de lixo, de pornografia, de violência, de droga, de tudo que entra pelos olhos, entra pelo ouvido. E isso tudo se reflete aonde? No seu corpo. Porque entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, vai no espírito, passa para a alma e se reflete onde? No corpo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, orem no espírito. Depois ele diz, com perseverança. Olha aí, deixa o texto aí. Orem todo tempo, com toda súplica, no espírito, vigiando com perseverança. O que é perseverança? O que é perseverança? Perseverança é você orar uma vez, orar 2 vezes, orar 3 vezes, orar 4 vezes, orar 5 vezes, orar 6 vezes, 7, 8, 9, 10, não importa, nós precisamos perseverar na oração. Se queremos ver o resultado, precisamos perseverar na oração. Depois ele diz, vigiando, antes, ele diz, vigiando. O crente precisa vigiar. Por isso que precisa orar, estar em espírito, perseverar e vigiar. Porque nós sabemos que o inimigo está o quê? Ao nosso derredor. E você precisa vigiar. Tem crente que não vigia. Tem crente que está carnal, está voando. E não entende que está numa batalha espiritual, como nós falamos lá em Efésios 6. Você está numa batalha, então vigia. Ninguém fica numa batalha, pega uma arma, vamos dizer que isso é uma espada. Ninguém que fica numa batalha assim, está no campo de batalha. Esses dias eu estava vendo um filme épico. Quantos já viram aqueles filmes épicos de guerra? Onde tem muito sangue, maldade, crueldade, e os 2 exércitos vão lá, se enfrentam, e aquele banho de sangue. Quantos já viram? Seriedade, vê. Eu gosto de filme épico, eu não gosto da violência, mas eu gosto de ver filme épico. Você já reparou como os soldados ficam na batalha? Vamos dizer que vocês são o exército inimigo, e eu aqui, o outro exército. E eu estou indo para a batalha. Aí passa o rei, o comandante, aí fala com ele. Aí o exército aqui. Vamos versar. Sangue nos olhos. Já viram essa expressão? Sangue nos olhos? O cristão tem que ter sangue nos olhos. O sangue de Jesus. O crente tem que ter o sangue de Jesus. O crente tem que ficar ligado. O crente tem que vigiar. Ele está numa batalha. Ele não está num parque. O crente não está na Quinta da Boa Vista. O crente não está no aterro do Flamengo. Ai, Jesus, que lindo. Ai, que dia bonito. Ai. Você está numa guerra.
Você tem que estar com a tua espada afiada. Você tem que estar atento. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vai dizer que vai vir dardos inflamados do inimigo. Então, por isso, vocês têm que estar com a tua espada na mão e o escudo na outra. Vem o dardo, você vem aqui, pá. Vem o inimigo, espada. E vem outra flecha, você aqui, pá. E vem o inimigo mais uma vez e a espada. Vigia, irmão. Vigia. E tem crente, Alice no País da Maravilha. Ser crente é uma delícia. Eu vou na igreja domingo, ouço um worship, né? Ouço um louvorzinho gostoso, sinto um calafrio, vou para casa, volto na outra semana. Tu acha que isso te sustenta? Tu acha que isso te sustenta? Quando o dia mal bater na tua porta, tu acha que isso te sustenta? Não sustenta não. O que te sustenta é a palavra de Deus. O que te sustenta é o Senhor dos Senhores. Mas você precisa estar na mesma sintonia que Ele. Você precisa estar conectado na rede dos céus. Aleluia! Então você precisa vigiar. Ele vai falar também com súplicas. O que é súplica? É você orar de uma forma intensa, de uma forma onde você se humilha, numa forma onde você se derrama na presença do Senhor, numa condição de humildade. Senhor, eu te suplico, vem em meu favor. Senhor, eu estou batendo na porta. Senhor, salva aquele marido, salva aquele filho, Jesus. Abre aquela porta, Jesus. Chorar, suplicar, se humilhar. O apóstolo está nos ensinando isso. A palavra de Deus está nos ensinando isso. Persevere na sua oração, meu irmão. Outro dia eu falei aqui para o irmão. Está vendo como Deus tem ouvido suas orações? Quanto tempo você orou aqui na igreja? Nos grupos de oração. Era o primeiro a chegar, o primeiro a orar. Às vezes eu orava sozinho. Eu falei, aí está vendo a resposta de oração? Não sei nem se esse irmão está aí. Deixa quieto. Deixa eu ver. Amém. Você precisa acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus que vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou você acredita, ou você não acredita. Aleluia. Depois de suplicar, se humilhar, ele vai falar, ore por todos os santos. Não basta só orar por você. Você precisa orar por todos os santos. O crente que vive uma vida egoísta ainda não entendeu o que é o reino de Deus. O crente que vive uma vida para ele não entendeu o que é reino. O crente que vive para ele não entendeu a mensagem de Jesus. Que ele precisa orar por ele, pelos seus e pelos santos. Eu estava falando isso esses dias para alguns irmãos. Nós temos que orar. Eu tenho orado. E eu tenho aprendido um tipo de oração que é a oração onda do reverendo Paul Young-Shu. Eu ouvi algumas coisas, poucas coisas, mas já fui muito impactado por esse homem de Deus. Ele diz que a oração onda é como se você taca uma pedra num rio, numa lagoa, e aquela onda ela começa a espalhar. Já viu como você taca uma pedra, ela forma uma onda e ela vai indo até sumir. Ele estava falando que nós temos que orar como ondas. A oração ela começa em nós, mas não termina em nós. E eu tenho aprendido isso. E eu tenho orado até mais. Às vezes você orava pouco, né? 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí quando você começa a olhar para o outro
você começa a olhar para as coisas que estão em volta, prestar atenção não só em você, você vai ver que tem muita gente que também precisa da tua oração. Precisa ser alcançado por Deus. E aí eu oro pela minha vida, depois começo a orar pelos meus filhos, minha esposa, depois vou descendo para o condomínio, oro pelo condomínio. Lá em casa tem um condomínio, quantos sabem? Lá em casa é um condomínio, depois eu conto essa história. Aí começo a orar pelo condomínio, depois começo a orar pela minha rua, estou orando pelos vizinhos, Jesus salva os vizinhos. Depois começo a orar pelos meus amigos mais distantes. Jesus, toca lá na causa do meu amigo da célula que está lá perto de mim, toca no outro, Jesus faz. Daqui a pouco começo a orar. Daqui a pouco chego na igreja, estou orando pela igreja. Daqui a pouco estou orando por outras igrejas, pela cidade, pelo bairro. Daqui a pouco pelo estado. Daqui a pouco estou orando pelo Brasil. Daqui a pouco estou orando pelas obras missionárias. Você vai orando e vai orando. E você vai tirando o seu tempo de oração. Você vai fluindo em oração com Deus. E você vai se deleitando ali na presença do Senhor. Então comece a orar assim, começa por você, até chegar nos santos, aleluia. Deus muda as circunstâncias através da oração. Vamos agora para Atos 10. Isso foi só a introdução, amém? Amém? Nós vamos começar a pregação agora. Estou brincando, irmão. Fica tranquilo. Você vai comer bolo hoje, no aniversário da igreja. Amém. Atos 12, 10. Vou tentar ser bem sucinto aqui. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhe se abriu por si mesma. Presta atenção. Aqui, o apóstolo Pedro, junto com a cristandade, ele começou a sofrer perseguição de Herodes. Herodes mandou matar Tiago, começou a perseguir a igreja, prendeu alguns, e prendeu também a Pedro. E Herodes ia matar Pedro. Herodes já estava pronto para fazer a mesma coisa que fez com Tiago. E ali, Pedro se encontra na prisão. E quando Pedro está na prisão, existia uma igreja que estava orando. Aleluia. E enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Olha o que diz o verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Eu falei que a oração, ela muda o quê? Circunstâncias. Pedro estava preso, a igreja orando. De repente, Pedro não estava somente preso, ele estava numa prisão de segurança máxima, uma prisão romana, com cadeias nas mãos. De repente, quando a igreja ora, as cadeias se quebram. Um anjo do Senhor acorda Pedro e diz: Pedro, vem. E Pedro se levanta, não acreditando, achando que estava até um sonho, o texto diz, e ele vem, e ele começa a caminhar, e a igreja orando. Pedro no cárcere, recebendo um milagre, as algemas se quebrando, e ele vai em direção à porta. Mas qual porta? A porta de ferro. Aleluia.
Aleluia. Gabriel, faz um tange aqui pra gente. Eu não sei a porta de ferro que existe na tua vida, mas eu sei que existe um Deus que abre qualquer porta. Existe um Deus que abre todas as portas. A Bíblia vai falar que Deus, a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus é especialista em abrir e fechar portas. O escritor de Atos poderia ter falado, ó, ele chegou à porta, mas ele dizem que foi Lucas que escreveu Atos, mas ele diz, ele não chegou simplesmente à porta, ele chegou à porta de ferro. Bota o versículo 10. 3 coisas nós vemos no versículo 10. Nós vemos porta, cidade. Nós vemos a porta de ferro, a cidade. Nós vemos o abrir por si só. O que quer dizer a porta? Meu irmão, o mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que abriu porta lá atrás é o mesmo Deus que abre porta hoje. Só muda a história, mas Deus continua abrindo portas. E porta quer dizer o quê? Nesse contexto, porta quer dizer obstáculo, opressão, impedimento, frustração, tribulação e tudo que é de ruim. E nós, no decorrer da nossa vida, às vezes nos encontramos, ou às vezes nós encontramos uma porta de ferro na nossa frente. Às vezes as finanças estão como uma porta de ferro. Às vezes a vida sentimental está como uma porta de ferro. Às vezes a vida familiar está como uma porta de ferro. Eu não sei. Às vezes existem portas que te impedem de sair para a cidade. A cidade, ela representa o quê? A liberdade, nossos sonhos, nossas expectativas, a felicidade. Existe entre a cidade, existe entre aquilo que você almeja, existe uma porta de ferro. Entre os nossos sonhos, entre os sonhos de Deus, entre os nossos ideais, às vezes há obstáculos, opressão, tribulação, tempestade, tudo representado o quê? Por uma porta de ferro. Mas a porta de ferro, irmãos, creiam, ela não é o fim, ela é o começo do que Deus quer fazer na tua vida. A porta de ferro é uma oportunidade para os dias que você vai glorificar e testemunhar do milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Essa igreja, muitas portas de ferro se levantaram, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Aleluia. Há 43 anos atrás existiu uma igreja orando. Há 30 anos atrás existia uma igreja orando. Há 20 anos atrás existia uma igreja orando. Há 10 anos atrás a igreja também estava orando. E hoje a igreja continua orando. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, sobre senador Camará, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Satanás tenta fazer você olhar para a porta.
Mas a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Aleluia. As nossas batalhas, elas se encontram nas regiões celestiais. Aleluia. E diz o texto: e Pedro tomando assim de 10. E quando chegando à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. A porta se abriu por si mesma. Sabe o que significa abrir por si mesmo? Significa milagre, provisão, significa o sobrenatural. O abrir por si mesma significa a mão de Deus abrindo a porta. Mas a porta só abriu porque existia uma igreja orando. Continuamente existia uma igreja orando. Quando a igreja ora, Deus faz milagre. Quando a igreja ora, Deus salva, Deus liberta, Deus cura, Deus traz avivamento, Deus salva. Quando a igreja ora, o sobrenatural de Deus acontece.